Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira tem como tema Aliança da Graça, primeira fase. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, segunda-feira tem como tema Aliança da Graça, primeira fase. Como nós conversamos ontem, durante esse trimestre, nós vamos falar um pouquinho sobre aliança, sobre a aliança eterna. E eu falei para você que nós utilizaríamos alguns personagens para entender um pouquinho melhor sobre a aliança. Mas uma coisa importante que eu já preciso falar para você é que cada vez que Deus relata, ele faz uma aliança, ele relata uma coisa e na próxima aliança ele utiliza aquilo que ele já tinha usado e acrescenta alguma nova informação. E para nós entendermos alguns pontos, eu vou falar com você sobre 4 personagens principais do Antigo Testamento que Deus firma alianças com ele. O primeiro personagem é Adão. Se você olhar a sua Bíblia ali em Gênesis, não vai ter nenhum momento onde Deus firma uma aliança com Adão. Não vai ter algum verso que diz isso. Mas lá na frente, lá em Oséias, no capítulo 6, no verso 7, vai dizer o seguinte. A minha tradução é a Nova Versão Transformadora. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Ou seja, para alguém quebrar uma aliança, a aliança precisa ter sido feita. E o legal é que lá em Gênesis 3,15, que é aquele momento onde existe a primeira profecia messiânica, que é aquele momento que Deus fala que a cobra feriria o calcanhar do descendente de Eva, mas o descendente de Eva pisaria na cabeça da cobra, é uma profecia, ela é conhecida como proto-evangelho, ou seja, ela é a primeira proclamação do evangelho. E como nós estudamos trimestre passado, foi através do pecado de Adão que toda a humanidade foi atingida por esse pecado. O próximo personagem também está ali em Gênesis, que é Noé, e é aquele verso lindo, maravilhoso, que está ali em Gênesis, no capítulo 9, no verso 16. Diz o seguinte: ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa pequena aliança que ele faz com Noé? O seguinte: eu não vou desistir de vocês, humanidade. Por mais que vocês temem comigo, por mais que vocês gostem de brigar comigo, eu não vou desistir de vocês de nenhuma maneira. Eu não desisto de vocês. E é interessante a gente olhar isso, porque às vezes nós como igreja desistimos de alguns irmãos de dentro da igreja ou desistimos até do mundo. Mas quando nós olhamos para essa aliança, nós lembramos que Deus não desiste da gente de nenhum modo. O próximo personagem, que também está ali em Gênesis, é Abraão. É aquela promessa que Abraão teria vários filhos e que ele abençoaria várias nações. Deus utilizaria Abraão para abençoar várias nações. E aí isso se usa com a linhagem dele para onde o Messias vem. E por último, e não menos importante, está o povo de Israel, ou seja, os filhos de Abraão, passando ali por Isaac e o neto de Abraão, Jacó, que depois tem o nome dele mudado para Israel, e aí ele tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, como você já conhece, vão para o Egito, ficou 400 anos lá, e aí Deus manda Moisés retirar o seu povo do Egito e firma uma aliança com ele lá no Monte Sinai, que fica conhecido como Aliança do Sinai, ou Aliança Mosaica, que foi recebida através de Moisés, ou um termo que eu conheço mais por esse termo, que é a Antiga Aliança ou a Velha Aliança. Por quê? Porque ela está sendo comparada com a aliança que viria no futuro, que nós vamos conversar amanhã. Mas neste momento, eu quero que você tente entender e se aprofundar um pouquinho mais nessas histórias. Dê uma olhada nesses versos, nesses capítulos desses personagens, para você entender todo o contexto aonde está inserida essa aliança. Mas neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, obrigado pelo Senhor ter feito alianças com essas pessoas, com Adão, com Abraão, com Moisés, com o povo de Israel, com Noé, para que nós possamos entender que o
plano da redenção e o plano de salvação existe desde sempre. Pai, que nós também possamos demonstrar essa aliança para as outras pessoas e que nós também não desistimos nem de irmãos de dentro da igreja, nem daquelas pessoas que estão fora da igreja. Pai, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais.